Seja muito bem-vindo ao canal Logísticas. Para você que não me conhece, eu sou Jefferson Carlos, o seu instrutor nesse universo logístico e de transporte de cargas. Nesse vídeo eu resolvi falar sobre um assunto que para mim é o ponto mais importante de quem tem uma transportadora ou que trabalha em uma transportadora, que é sobre seguro de carga, ad valorem. Hoje eu vou detalhar bastante sobre isso. Por isso eu peço que você assista esse vídeo até o final e, é claro, eu não podia deixar de convidar para que você se inscreva aqui no canal Logísticas e ative as notificações. Até porque eu tenho uma playlist aqui no canal chamada Cálculo de Frete, que eu já deixei aqui na descrição do vídeo, já tem vários conteúdos lá sobre esse assunto e eu estou dedicando um vídeo específico para cada parte do componente do frete. Então tem vários assuntos que eu já abordei e que eu ainda irei abordar nessa playlist de cálculo de frete. Mas se você que está me assistindo é dono de uma transportadora ou trabalha em uma e precisa de alguma consultoria, assessoria, aula ou treinamento, você pode me buscar no WhatsApp que eu deixei aqui abaixo na descrição do vídeo. Principalmente no caso de como montar uma tabela de frete, que é algo que envolve um grande estudo de vários elementos para você chegar em um denominador comum. Mas vamos lá no nosso conteúdo de hoje. Quando você fala sobre cálculo de frete, você observa lá no conhecimento de transporte, no valor final, que aquele valor final ele é a soma de todos os outros elementos da composição do frete. Aí você tem ad valorem, CRIs, coleta, entrega, frete peso, impostos e várias outras coisas que podem surgir. Um deles é o ad valorem, também chamado de frete valor, que é o seguro da mercadoria em si. E esse ponto, por mais que muitas vezes ele represente um valor bem pequeno em relação ao frete final, muita gente tem dores de cabeça gigantescas por conta de questão de sinistro de mercadoria. Por ter ou não seguro de carga, pode representar muitas vezes um alívio ou estar perto de um prejuízo, seja uma transportadora ou seja um cliente. O ad valorem, que é o seguro da mercadoria, ele assegura o cliente em caso de sinistro de carga, ou seja, ele é uma proteção para a carga especificamente, em caso de roubo, furto, avaria e várias coisas que podem acontecer com ela. O que acontece? O cliente remetente ou destinatário, ele paga o frete ao transportador. Se é por débito, crédito, Pix ou boleto, não importa, ele vai pagar esse frete ao transportador. Dentro desse frete que o transportador cobra, existe uma pequena porcentagem que é o ad valorem, que eu vou já ensinar como que calcula. Calma, não se preocupa. E essa pequena porcentagem ele pega e repassa a seguradora, que é uma outra companhia, e essa seguradora tem uma apólice de seguro. O que é a apólice? É um contrato, é um documento que determina as condições a respeito de seguro de carga. Qual porcentagem vai ser cobrada e como que ela vai ressarcir o cliente, remetente ou destinatário, em caso de roubo, furto, avaria ou qualquer outra coisa que ocorra com aquela carga. Só que existem condições, não é em qualquer condição que ela vai ressarcir o valor da nota fiscal. Existem situações onde você precisa mostrar evidências do que aconteceu, ou seja, você faz um trabalho ali de CSI, né? De investigação criminal, verificando em todas as etapas onde aquela carga passou, filmagem, foto, documento assinado e manda para a seguradora. Ela vai avaliar e se tiver dentro das condições que for provado, nas condições dela, ela reembolsa o cliente o valor total da nota ou parcial. Depende daquilo que aconteceu. Como calcular o ad valorem? O ad valorem é uma das coisas mais simples de se calcular dentro do cálculo do frete. Ele é uma pequena porcentagem sobre o valor da nota, não é sobre o valor do frete. Então vamos dizer que você tem uma nota de 10 mil reais e um ad valorem que está lá no contrato de transporte que você fez com a transportadora, um ad valorem de 0,50% sobre o valor da nota. Se você calcular, dá 50 reais. Então, vamos supor que o frete final que você, como cliente, esteja pagando seja 600 reais. E o ad valorem, dentro desses 600, é 50 reais. Então, já está embutido dentro do valor do frete. Esses 50 reais vão ser repassados para a seguradora. O transportador ele não fica com esses 50, ele só repassa.
Cada modal de transporte tem uma taxa de ad valorem diferente. Por exemplo, eu digo agora por experiência própria. Se você transporta algo no aquaviário, em especial dentro do fluvial, que ocorre muito na região amazônica, a taxa de ad valorem do fluvial ela tende a ser maior do que os outros modais. Muitas vezes até bem maior. Porque o risco daquela carga ser molhada, literalmente cair dentro da água, ser extraviada, ser furtada, ser perdida, é muito grande. Então a ad valorem tende a ser maior no fluvial. Diferente do rodoviário, que sim, tem um risco, mas tem um ad valorem às vezes um pouco menor. Mas tem um risco da carga ser amassada, ser extraviada, ser roubada. Tem risco do caminhão sofrer algum acidente, tombar e a mercadoria ser saqueada, principalmente se for algo do gênero alimentício. Se você, por exemplo, faz uma coleta, até dentro da coleta existe um risco. É diferente de você fazer uma coleta em uma indústria, por exemplo, onde o caminhão do transportador está dentro ali do teu pátio. O risco de acontecer alguma coisa no ato da coleta é bem pequeno. Agora, se você faz uma coleta, por exemplo, no Brás, em São Paulo, do momento que o transportador, o ajudante vai ali com o carrinho, coloca a caixa dentro do carrinho e vai até o caminhão, que às vezes está em outra rua, está afastado, nesse caminho pode acontecer alguma coisa. Então existe um risco que sempre vai existir, mínimo ou muito elevado, sempre vai existir um risco de acontecer algo dentro da coleta, dentro do transporte, dentro da entrega. Vai depender muito do caminho que essa mercadoria vai percorrer. Então no rodoviário tem um risco, no aéreo também tem um risco. Porque o que acontece no aéreo? Você vai obviamente coletar e entregar no rodoviário, mas o transporte principal vai ser dentro do modal aéreo. E aí, dependendo de como essa mercadoria é embarcada e armazenada no aeroporto, você pode ter um risco de avaria. Na hora de você carregar isso para a aeronave, se for uma aeronave de passageiro, muito provavelmente a caixa vai ser carregada uma por uma. As caixas vão ser carregadas de uma por uma dentro ali da parte de cargas da aeronave e muitas vezes ocorre avaria ali naquele manuseio. Ou se você tiver com uma aeronave cargueira, como você vê aí nessa filmagem, na aeronave cargueira, para quem não sabe, o pallet aéreo ele é uma lâmina de 3 metros de comprimento por 2,20 de largura, mais ou menos isso. E as cargas são empilhadas e depois cobertas por uma lona, por questão de chuva e tudo mais. Dependendo de como você empilha, você pode avariar ali uma caixa empilhando de uma forma errada. O correto é você ter o mais pesado embaixo, muitas vezes são fardos, caixas de madeira ficam embaixo e os mais leves em cima. Só que a gente não controla como eles estão carregando. Eles são outra empresa, são outra companhia. Muitas vezes são os funcionários do aeroporto, depende ali como é a negociação no contrato. Então pode ocorrer uma avaria ali. Você pode tirar uma carga do aeroporto e ela já vinha avariada. Traz da companhia aérea na sua mão e ela já vinha com algum tipo de avaria que muitas vezes acontece aí. Na forma como ela é alocada, paletizada dentro desse pallet aéreo. Se você não saber que o pallet aéreo é uma lâmina de metal, fica aqui como curiosidade para você. Ele não é de madeira igual você vê aí nos porta-pallet dos centros de distribuição que a gente conhece. O pallet aéreo ele é diferente. Então todo modal ele tem o seu risco. Não existe risco nulo. Ele vai ter alguns mais, outros menos. Por isso que a taxa do ad valorem muitas vezes ela varia de modal para outro. E dependendo muitas vezes do caminho que aquela carga vai percorrer. Porque a gente sabe que dentro do nosso país existem estados com condições de transporte diferentes de outros. Então acaba variando também. Mas sempre é uma porcentagem pequena em relação ao valor da nota fiscal. Como evitar sinistros de mercadoria? Primeiro eu vou falar para você que é fornecedor, mas depois eu também vou falar para o transportador e para o cliente destino. Você que é fornecedor, o primeiro cuidado que você tem que ter é embalagem adequada. Às vezes o fornecedor quer economizar a embalagem e sabe que o risco de avaria dele aumenta. Às vezes você tem uma carga que tem um determinado tamanho e peso, itens frágeis, em vez de colocar em um engradado de madeira, coloque uma caixa de papelão. É óbvio que o risco de avaria vai aumentar. E tem fornecedor que sabe que toda vez tem avaria e sempre coloca a culpa no transportador. Por mais que o transportador tenha cuidado, a embalagem não está adequada. Eu cansei de como transportador recusar carga por conta da embalagem não estar adequada.
porque eu sei que essa carga vai passar por mão de muitas pessoas e muitas dessas pessoas não são funcionários da minha transportadora, são terceiros, é companhia aérea, terminal, e avarias podem acontecer. Então eu já cansei de recusar carga de fornecedor por conta de embalagem inadequada. Coloque a embalagem adequada, isso evita muito dor de cabeça. Pode até não evitar um prejuízo grande, mas dor de cabeça com o teu cliente destino, que é o teu foco, vai evitar. Outra questão, etiquetagem correta. Tem fornecedor que não coloca a etiqueta correta e o risco de você extraviar ou ir para um outro local também é grande. É claro que o transportador também tem que etiquetar corretamente, mas as coisas já têm que começar certas do fornecedor. Etiquetagem correta, documentação correta. Em fornecedor que, por exemplo, está transportando, enviando 100 relógios dentro de uma caixa, mas na nota fiscal ele coloca 50, porque ele está sonegando imposto para pagar menos. E aí quando chega aquela caixa lá do outro lado, falta 10. E ele vai reclamar para o transportador que faltou 10. Só que para fiscalização ele está com 40 a mais. Ele está declarando errado. Então para você ter um respaldo em caso de sinistro, quando a documentação está emitida errada, é complicado. Eu digo isso por experiência própria. Fazer o certo é muito mais barato do que você ter retrabalho. E para você que é transportador, por exemplo, às vezes você está numa coleta de uma mercadoria, exemplo, no Brás ou em alguma feira. Naquele momento que você está coletando até chegar no caminhão, coisas podem acontecer. Você precisa registrar, tirar foto muitas vezes ou filmar como você está recebendo para você ter respaldo. Eu estou recebendo desse jeito. Se chegar lá pior, eu sei que foi culpa minha. Mas se chegar lá do mesmo jeito como eu recebi e o cliente reclamar, é porque eu já recebi dessa forma do fornecedor. Então também tem essa questão do respaldo. Filmar, tirar foto sempre que possível, documentar. Lá ali no teu terminal, como você está organizando aquela carga, tem que ter uma câmera lá filmando. Não é simplesmente para ver como os funcionários estão fazendo, é para ver como é que a carga está e ter um respaldo em um possível problema. Registrar, entregar para aquela carga da forma adequada para o teu parceiro aéreo, rodoviário ou aquaviário. E quando essa carga chegar lá do outro lado, na cidade de destino, você precisa também documentar como você está recebendo dele. Porque às vezes você recebe da companhia aérea e já chega avariado. E você tem provas de que não foi você que entregou avariado lá na origem. Você está recebendo avariado. Ou seja, quem avariou foi a companhia aérea, quem avariou foi o parceiro rodoviário, foi o parceiro aquaviário. Então esse registro de como você recebe, você precisa ter. E fazer ressalva no documento da companhia aérea. Estou recebendo o lote assim, molhado, tal caixa avariada de tal nota, fazer a descrição. Eu sei que isso dá trabalho, mas é muito melhor do que você ter um prejuízo financeiro, de que você ter dor de cabeça com o teu cliente. Você se respaldar pode até não sumir o problema, mas minimiza a impressão que aquele problema tem para o teu cliente, E aí você vai e faz a roteirização. Antes de você fazer a roteirização, aquela carga também tem que estar filmada dentro do teu terminal. Ali no teu terminal que você vai fazer a rota, também tem que ter uma filmagem. Eu já tive experiência de toda vez que chegar uma carga dos terminais ou aeroportos e chegar ali no meu CD para eu fazer a distribuição, nós tínhamos um ultimato ali para todo mundo. Se você vê alguma carga que já chegou para nós avariada, é obrigatório você me comunicar. Eu mesmo ia lá, avaliava como que a carga estava e fazia a ressalva. Se estava rasgado alguma coisa, eu tinha autorização da gerência, abria a caixa, eu fazia a conferência conforme estava na nota fiscal e conforme estava no físico, debaixo de uma câmera. A câmera via eu, tinha um ponto lá específico que eu fazia essa conferência, e eu fechava, lacrava e colocava uma etiqueta específica dizendo o que eu relatei na conferência. Carga chegou avariada, dessa forma, foi feita conferência e constatado tantos itens. Na nota de 100 itens, e eu contei 100 itens, beleza, eu fechei, lacrei e coloquei etiqueta. Se por acaso faltasse, eu ia documentar isso. E eu ia avisar o cliente com antecedência. Olha, a gente recebeu assim da companhia aérea, do parceiro rodoviário, aquaviário, seja o que for, e chegou faltando tantos itens. Eu fiz a conferência, coloquei uma etiqueta, eu estou lhe avisando, porque quando você receber, vai ter essa etiquetagem que a gente fez essa conferência,
para você estar ciente antes, para o cliente não ter aquele susto na hora. Então a gente já avisava e já começava o processo de sinistro, porque eu já sabia onde foi o problema. O problema não foi na entrega. Eu identifiquei o problema antes de ir para a entrega e sei que deve ter acontecido com a companhia aérea. Aí eu vou avaliar a companhia aérea, vou avaliar como ela foi recebida. Então eu já eliminei uma etapa do meu processo como suspeita de onde aconteceu a avaria. Eu eliminei a entrega. Eu sei que aconteceu da minha mão para trás. Então isso fazia com que a gente tivesse um cuidado com o cliente, porque a gente sabe que a carga passa na mão de várias pessoas e muitas dessas pessoas não estão no meu controle. Então eu preciso ter esse tipo de controle, saber como ela foi para a entrega. E você que é cliente destinatário, o que você pode fazer nesse caso de avaria? Recebeu a carga? Primeira coisa, olha a embalagem. Está com algum indício de avaria, de amassado? Você tem o direito de abrir na frente do entregador e conferir. É claro que se for uma conferência muito demorada, você pode tirar foto, fazer a ressalva de que você está recebendo com avaria, mandar para o transportador por WhatsApp ou por e-mail, relatar e dizer que posteriormente você vai fazer a conferência, se for uma coisa muito grande. Se for uma conferência rápida, você mesmo pode abrir ali na frente do entregador, deixar ele ver você conferindo e relatar ali no CTE do transportador. Recebi volume avariado, faltando tantos itens de valor X, já coloca lá o valor dos itens que faltaram. Assina e coloca o carimbo da sua empresa. Isso é respaldo, tanto para o cliente destino, transportador e fornecedor. Todos precisam trabalhar com um pé à frente e outro pé atrás. Tenho certeza que esse vídeo foi muito útil para você. Se você ainda tiver com alguma dúvida ou precisar de alguma consultoria nessa questão de cálculo de frete, de seguro de mercadoria, pode me procurar aqui no WhatsApp que está aqui abaixo na descrição do vídeo. Não esqueça de se inscrever, de ativar o sininho das notificações e de compartilhar esse vídeo com os teus colegas da sala de aula, os teus professores, teus colegas ali dentro do trabalho, com os teus funcionários para aprenderem cada vez mais sobre logística. Então, até mais.